Vamos lá, meu querido aluno, minha querida aluna, para mais uma super aula de língua portuguesa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é muito bom ter você aqui. Eu sou Rony Ribeiro, professor de português, e nesta aula a gente vai ver português com foco no concurso nacional unificado, né? As inscrições já começaram, é o concurso que está sendo considerado aí o Enem dos concursos, vale a pena, certo? E ainda que você não faça esse concurso, né, seja muito bem-vindo também, seja muito bem-vinda, porque português está em tudo que é concurso, não é isso? E nosso foco, né, é a banca do concurso CES Gran Rio, o programa de português que está no edital, certo? Uma banca de que eu gosto muito, uma banca que a gente já conhece, né, de outros concursos nacionais grandes, como o Banco do Brasil, Banca CES Gran Rio, tá certo? E a gente vai conhecer um pouco da banca, né, e dos conteúdos que ela traz ali no edital a partir de questões. Então, se você puder, tá? Baixa o material que a gente separou para você, tá certo? Pega papel, pega caneta, clica no módulo aula, elimina tudo que é distração para que a nossa aprovação venha, né? Para que a gente construa, certo? Uma linha de raciocínio para você chegar lá, tá certo? Português é muito importante, né? Eu escuto muito, prof, passei por causa do português, prof, não passei por causa do português. E tem muitos detalhes, né, muitas regras e exceções que acabam complicando um pouco. Por isso que eu peço a você foco total, concentração total, e a gente vai, de fato, construindo a aprovação, construindo uma linha de raciocínio, e aquilo que a gente não entendia, a gente começa a entender. As coisas começam a se organizar, a se encaixar, e a gente começa a ver sentido. E quando a gente menos espera, está gabaritando a prova. Olha aí que maravilha, certo? Meu objetivo é esse, que você chegue lá. Nosso objetivo aqui é que você alcance, né, a tão sonhada aprovação, preferencialmente este ano. Por que não este ano? Tá certo? Por que não no concurso nacional unificado? Então, vem comigo, vamos produzir bem para a gente mandar ver na nossa prova, né? Porque é isso que todo mundo quer. Vamos lá, primeira questão de 10. No trecho do segundo parágrafo, abre aspas, fabricar um produto que se torne obsoleto ou não funcional após certo tempo, para forçar o consumidor a comprar uma nova geração desse produto. A palavra destacada pode ser substituída, mantendo-se a mesma circunstância, pela expressão. Qual é a expressão? Para forçar. Qual é a circunstância aqui? Ó? Finalidade. Então a gente tem uma circunstância de finalidade. Prof, todo para é finalidade? Não. Certo? Se eu disser assim, ó, olhe para cima, aí esse para cima expressa direção. Olhe para trás, direção. Se eu digo assim, ó, para mim, você vai ser aprovado em 2024. Para mim, né, você vai chegar lá. Então, para mim é o quê? É uma referência. É uma adjunta adverbial de referência. Mas o que nós temos que identificar aqui é uma circunstância de, né, finalidade. Então, ó, circunstância de finalidade. Aí a questão está pedindo para você substituir. Aí o que a gente faz? A gente substitui, certo? Você pode pegar cada termo desse e colocar lá. Por exemplo, ó, de modo a forçar o consumidor. Deu certo. Aqui a gente tem essa ideia de finalidade, né? Ó. Por causa de forçar o consumidor. Não deu certo. Você nem saber que isso aqui é causa, mas não deu certo. Na condição de forçar o consumidor a comprar, não há essa ideia de condição, né? Também não, ó. Apesar de forçar o consumidor, apesar de, ó, equivale a embora, semanticamente. E o embora é o principal conectivo de concessão. Aí eu pergunto a você, há concessão aí? Não, né? Ó, fabricar um produto que se torne obsoleto ou não, funcional após certo tempo, certo? Embora, apesar de forçar o consumidor, não há ideia de concessão. A concessão é quase uma oposição. Por exemplo, ó, fui à praia, embora estivesse chovendo. Embora esteja chovendo, irei à praia. Aqui o que nós temos é finalidade, não concessão. Esse em vez de, ó, é igual a no lugar de. Então aqui nós temos ideia de substituição. Substituição.
Por exemplo, ó, em vez do filho, o pai foi ao banco resolver o problema com o cartão de crédito. Em vez do filho, o pai foi ao banco resolver o problema com o cartão de crédito. Então, não há aqui ideia de finalidade, né? Tá certo? Então, fazendo-se as substituições conforme a questão está sugerindo, a gente vai encontrar como resposta somente a letra A. Ok? Então, questão 1, letra A. Questão 2, temos o seguinte, ortografia. Questão 3, também ortografia. Questão 4, ortografia. Eu coloquei aqui 3 questões de ortografia. Primeiro, para você saber como é que a banca cobra. Tem alguns tópicos que se repetem, certo? E ortografia é um ponto muito forte na prova da banca CES Gran Rio. Possivelmente, eu acredito nisso, vai ter uma questão de ortografia na prova do CNU. Ok? Então vamos lá. E vamos desconstruir algumas ideias também que a gente às vezes aprende e não está 100% correto, né? A frase em que a palavra ou expressão destacada respeita as regras ortográficas e gramaticais da norma padrão é: as crianças querem estar aonde a fantasia está. Ó, o verbo estar não dá ideia de deslocamento, de movimento, então eu uso onde. Aonde eu só uso quando há ideia de deslocamento. Aonde? Por exemplo, aonde você vai? Quem vai, vai a algum lugar. Aonde você quer chegar com essa conversa? Quem chega, chega a algum lugar. Aonde você está me levando a esta hora? Quem leva, leva alguém a algum lugar. Agora, quem trabalha, trabalha em. Onde você trabalha? Quem estuda, estuda em. Onde você estuda? Quem mora, mora em. Onde você mora? Quem está, está em algum lugar. Onde você está? Então, se não há ideia de deslocamento, se não há ideia de movimento, a gente usa onde. Ok? Então, a letra A está falsa. Letra B traz esse porquê. Né? Muita gente acha que existe porquê para a pergunta e porquê para a resposta. Só que isso não é verdade, tá? Não existe porquê para a pergunta e porquê para a resposta. Tá? Se você tiver dúvida sobre porquês, quiser aprofundar o assunto, tem uma aula sobre isso no meu canal do YouTube, Em Dia com o Português. Tá? Tem uma aula de 10 minutos só sobre os porquês. Ok? Qualquer porquê pode ser usado em pergunta. Qualquer porquê pode ser usado em resposta. Tá certo? E esse porquê aqui, ó, ele equivale a duas situações. Ele é uma preposição mais pronome, né? Então você pode substituir por pelo qual e suas formas variantes, ou pode substituir por qual razão. Por qual razão. Vamos ver aqui, ó. Queremos saber por qual razão a ideia de eternidade nos fascina. Aqui deu certo, ó. Por qual razão? Prof, dá um exemplo aí de porquê equivalendo a pelo qual. Por exemplo, Djavan canta assim, ó. Só eu sei as esquinas porque passei. Ele diz assim, ó. Só eu sei as esquinas pelas quais passei. Eis as causas porque luto. Eis as causas pelas quais luto. Ok? Então você substitui por pelo qual ou por qual razão. Letra B de bola, nossa resposta. Letra C, temos assim: o gosto adocicado do chicle mal acaba e queremos outro. Ó, o mal com U é o contrário de bom. Nós temos aqui essa ideia de contrário de bom? Não. Então a gente vai usar o mal com L. Aí você diz assim, prof, o mal com L não é o contrário de bem? É verdade. Por exemplo, nunca falei mal de você, nunca falei bem de você. Correto. Agora, o mal com L também pode dar ideia de tempo, certo? O mal com L também dá ideia de tempo, certo? E aqui nós temos uma ideia de tempo. Ó, mal acaba, então esse mal com L vai ser usado também quando há ideia de tempo. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui, ó, mal com L, ideia de tempo. Você diz assim, ó, mal cheguei, fui abordado pelo diretor. É como se eu dissesse, assim que cheguei, logo que cheguei, fui abordado pelo diretor. Tá certo? Então, mal com L, ideia de tempo. Letra D, nada como balas e chicles durante a sessão. Essa sessão aqui, ó, indica, deixa eu colocar aqui, ó, do jeito que está aqui, sessão quer dizer setor, quer dizer repartição. A gente vai usar esse sessão quando há ideia de lugar, certo? Setor, repartição é um lugar. Agora, sessão aqui é para ser essa aqui, ó.
Sessão. Esse sessão aqui tem a ver com tempo. Qualquer tempo investido ou gasto em algo, certo? Aí é sessão plenária, sessão de cinema, sessão das 10, sessão de fotos. Ó, você marcou uma sessão de fotos no estúdio. Tudo que envolve tempo, certo? É SSS. Então a letra D de dado está errada, certo? Porque sessão é setor, repartição. Onde você encontra esse sessão aí? É em supermercado, por exemplo, né? Tem as seções. Onde você compra material de higiene pessoal, você não compra carne, né? É em outra seção, é um lugar, é um setor, é uma repartição, ok? E a letra E nós temos a ideia de viver para sempre persegue o homem há séculos. Se a gente está falando de passado, a gente vai usar HA. Se a gente está falando de futuro, a gente usa esse Azinho aqui. Tá? O HA representa passado e o Azinho aqui representa futuro. Por exemplo, você diz assim, ó, estou estudando há 3 semanas, passado, HA, para um concurso que será daqui a 3 meses. Aí é o Azinho. HA, passado, Azinho somente, futuro. Ok? Portanto, ortografia. Ó. Eu trouxe mais 2 questões para você ver que algumas palavrinhas se repetem. Tá? Algumas palavrinhas são muito cobradas. Porque, senão, cai bastante. Porque, senão. E lembra, hein? Não existe porquê para a pergunta, não existe porquê para a resposta. Se houvesse, seria bem mais fácil. Porque todo mundo sabe diferenciar uma pergunta de uma resposta. Então a gente nem teria dúvida. Se fosse tão simples assim, a gente não teria dúvida. Né? A gente nunca erraria uma questão de porquê, tendo em vista que a gente sabe diferenciar a pergunta de resposta. Vamos aqui à questão 3. Na língua escrita, há situações em que algumas palavras e locuções oferecem maior dificuldade, pois podem ser grafadas junto ou separadamente. A frase em que a expressão em negrito está corretamente grafada é, então vamos lá, não mereço ter sucesso, tampouco ser feliz. Ó, tão pouco quer dizer muito pouco, e a ideia não é muito pouco ser feliz, a ideia é também não. Então a gente vai usar isso aqui, ó, tampouco, certo? Tampouco, tudo junto, quer dizer também não. Também não. Ok? Esse tão pouco é usado de fato com a ideia de muito pouco. Por exemplo, estudei tão pouco hoje pela manhã, certo? Amanhã pretendo estudar mais. Agora, ele não estuda, tão pouco trabalha, também não trabalha. Essa é a ideia aí, ok? Letra B. Nada nos resta senão a angústia de nos saber sabotados. Ó, senão é uma conjunção condicional seguida do advérbio de negação. Senão, aqui, é igual a caso não. Ideia de condição. Por exemplo, se não chover, irei à praia com vocês. Se não chover, caso não chova. Agora, aqui a gente não tem essa ideia de condição. Observe, ó. Nada nos resta a não ser. Então, a ideia aqui é a não ser. Então, a gente vai usar o senão junto. Prof, senão junto quer dizer o quê? Vou colocar aqui, ó. Número 1 quer dizer a não ser. Número 2 quer dizer mais do que. Mais do que. Por exemplo, você foi a uma festa e tinha pouca gente. Era para ter muita gente. Aí você diz assim, ó, não havia na festa senão 80 pessoas. Mais do que 80 pessoas. Esse senão junto também pode ser igual a mas. Por exemplo, tem o carro não por luxo, senão por necessidade, mas por necessidade. Esse senão também equivale a defeito. Por exemplo, ó, alguém fala bem, aí você diz assim, não havia um senão no discurso dele. Não havia um defeito no discurso dele. A ideia é essa, tá certo? E o senão também pode ser igual a caso contrário, literalmente, viu? Caso contrário, sem adaptar a frase, caso contrário. Por exemplo, eu digo o seguinte, estude. Caso contrário, o resultado pode ser negativo. Ok? Estude. Caso contrário, o resultado pode ser negativo. Letra C. Procuramos um psicólogo a fim de é finalidade.
com o objetivo de evitarmos o maior sofrimento. Perfeito. Questão 3, letra C, é a nossa resposta. Letra D. Escolhemos a droga, contudo, trata-se de uma opção destrutiva. Esse contudo aqui não é assim, ó. Aqui é uma preposição aqui é o pronome indefinido. O que a gente vai usar é a conjunção adversativa, certo? É a conjunção adversativa que a gente vai usar aqui, ok? Contudo, que é igual a mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, são conjunções adversativas. Claro, existe o contudo, né? Com, preposição, tudo, pronome indefinido. Alguém lhe dá uma lista para você ir ao supermercado de compras. Aí alguém pergunta assim, você veio com tudo que eu pedi? Aí já é outra situação, né? Não há ideia de oposição. E esse acerca aqui, acerca de, não é assim, tá? Esse acerca de, do jeito que está aqui, significa aproximadamente, do jeito que está aqui. Por exemplo, o orador discursava a cerca de 1.000 pessoas. Discursava a aproximadamente 1.000 pessoas. Agora, também, esse acerca de, do jeito que está aqui, ele equivale a uma, anote aí, viu? A uma distância de. A uma distância de. Por exemplo, alguém diz assim, moro a cerca de 1 quilômetro da praia. Moro a uma distância de 1 quilômetro da praia. Prof, qual é o acerca de que tem que ser usado aqui? O que tem que ser usado aqui, ó, não é esse, tá? É esse aqui, ó, tudo junto. Acerca de. Esse acerca de junto significa a respeito de. Então, conversávamos a respeito de nossas dificuldades com sentimentos, ok? Os alunos conversavam acerca de futebol, acerca de ciência e religião, acerca junto, de é a preposição, ok? Então, ortografia, emprego de palavras. Mais uma questãozinha aqui para a gente tirar a dúvida. Olha o porquê de novo. Olha o senão. Tá? Vamos só relembrar aqui, ó. Esse porquê a gente usa quando ele é uma conjunção. Conjunção serve para quê? Para ligar orações. Qual é a ideia que ele traz? Causa, conjunção causal ou explicação. Daí é uma conjunção explicativa. Pode ser usado em pergunta? Pode. Repito, qualquer porquê pode ser usado em pergunta, qualquer porquê pode ser usado em resposta, certo? Quem disse que não pode, certo? Gerou mais dúvida ainda, porque se a informação estivesse correta, a gente nunca teria dúvida, certo? Então, não existe isso, tá? De porquê para pergunta e para resposta. Por exemplo, ó, vou usar o porquê numa pergunta. Esse porquê é você faltou a... Vou melhorar esse A aqui. Você faltou a aula, porque... Ó, ele vai trazer uma causa aqui. Porque estava doente. A pergunta traz uma causa. A consequência qual é? Faltar aula. Toda causa gera uma consequência. Então, você faltou a aula porque estava doente? Então, é uma pergunta. Só que eu estou usando a conjunção, que é a conjunção liga orações. Ok? Então, havendo ideia de causa ou de explicação, é esse porquê que a gente vai utilizar. É bom deixar isso bem claro. Esse porquê, ó, a gente já viu, né, na slide anterior, aqui, ó. Eu troco por pelo qual, por qual razão. Esse porquê, a gente também vai trocar por qual razão. Só que ele vem em final de frase. Ele é substituível por qual razão. E isso em final de frase. Prof, por que final de frase? Porque todo o que em final de frase é acentuado, certo? Todo o que em final de frase é acentuado. Ó, você está precisando de quê? Tem acento. Você se referiu a quê? Tem acento. Você está preocupado com o quê? Tem acento. Ok? Todo o que em final de frase é acentuado. E esse porquê é igual a por qual razão. Ok? Esse porquê aqui, ó. Esse porquê aqui é um substantivo. Aqui você vai substituí-lo
pela palavra motivo, literalmente, certo? Não sei o porquê disso, não sei o motivo disso. Pode trocar literalmente pela palavra motivo, se der certo, é esse porquê. Ele é um substantivo, tá? Esse porquê igual a motivo é um substantivo, certo? Vamos lá. Vamos ver como é que a gente preenche o espaço aí, né? A gente já sabe o que o senão é também, né? O senão, a gente anotou aqui, ó, 5 aspectos relativos ao senão, ok? Então vamos lá. As razões por que não simpatizo. As razões pelas quais. Observe que não é uma pergunta, né? Então, quem entendeu que o porquê separado é para a pergunta, errou essa questão. Por isso eu deixo bem claro aqui, tá? Vou repetir, que o porquê cai muito na banca Sesgran Rio. Não existe porquê para a pergunta, não existe porquê para a resposta, tá certo? Então, ó, se é o porquê separado sem acento, a gente só tem isso em uma opção, que é a letra B de bola. Vamos confirmar agora os demais. As razões por que não simpatizo com você são muitas. Não faço críticas negativas. Não faça críticas negativas. Caso contrário, se arrependerá. Então, quando equivale a caso contrário, a gente usa senão. Cadê? Senão, caso contrário. A gente anotou aqui, né? Ó, o quinto tópico aqui embaixo, relativo ao senão, certo? E o mal com L contrário de bem. O que eu disser poderá ser bem interpretado. Mal interpretado. Mal com L contrário de bem. E lembrando que o mal com L também pode ser tempo, né? Quando eu digo assim, mal cheguei, né? O supervisor me chamou para conversar. Assim que cheguei, logo que cheguei. Esse mal com L indicando o tempo é substituível por assim que ou logo que. Anota aí, beleza? Vamos lá, vamos avançar para a questão 5. Antes, eu queria perguntar a você como é que você está. Tudo bem? Tá vendo aí que a banca é tranquila? Se a gente estudar, a gente vai encontrar na prova a resposta. É uma banca muito boa, viu? Eu confesso a você que eu gosto muito quando eu tenho que lidar com a banca Sesgran Rio. Eu acho que você está gostando da banca e vai gostar também, tá certo? Se você está chegando agora, tá? Queria dizer que tem material para você baixar, tá certo? Ah, pessoal, e deixa o seu like aí, viu? Outro dia alguém falou, prof, eu dei foi 2 likes, ó. Não, 2 não. Certo? Porque tirou o like que deu. É 1 ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Tem que ser ímpar. Mas 2 likes não, porque daí tira. Tá certo? Então deixe seu like. Né? Se puder comentar aí é importante também. Tá gostando da aula? Tá certo? Então a gente fica feliz em poder ser útil demais. Tá? Porque tudo que a gente faz aqui é pensando em vocês, é para vocês, né? A aula não é para a gente, é para vocês. E a gente fica muito feliz, né, em poder prestar um serviço, né, de qualidade. Tá bom? Então, vamos lá. E boa noite a todos vocês que estão chegando agora, quem não cumprimentei ainda. Questão 5. Olha só, tem um conectivo aí destacado, certo? Pessoal, o já que só tem uma função aí. Porque tem outros conectivos, né, que tem mais de uma função, certo? Por quê, né? Pode ser explicativo, pode ser causa, pode ser finalidade. O que tem muitas funções, já que é só uma. Qual é? Vamos lá. No trecho, abre aspas, às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. A expressão destacada expressa a noção de, já que expressa causa, tá? É um conectivo causal. Prof, quais são os principais conectivos causais? Vamos lá. Já que, visto que, uma vez que, porquanto, tudo junto, porquanto, na medida em que. Aí depois você volta o vídeo aí e pausa e anota, tá bom? Como, iniciando frase. Lembrando que o como só é causa quando ele inicia a frase, dando ideia de causa. Porque o como pode iniciar a frase não dá ideia de causa também. Por exemplo, como vai você? Como vão os estudos? Aí eu tenho um advérbio de modo. Agora, se eu digo assim, como estudou, passou. Então, esse como aí tem uma relação de causa, porque a causa gera consequência. Como estudou, passou. Para ser causa, tem que gerar uma consequência.
Condição, né? Qual é o conectivo principal de condição? É o se. Aí você tem se, caso, contanto que, contanto que estude, passará. Desde que estude, passará. Certo? O que mais? Finalidade. Finalidade, o conectivo principal aqui é o para que. Estude para que seja aprovado ainda este ano. Certo? O que mais? Concessão. Concessão é quase uma oposição. Qual é o conectivo principal aqui de concessão? É o embora. O embora é a conjunção modelo para todas as concessivas. Prof, cita exemplos aí de conjunções concessivas. Ok. Aí você volta o vídeo, pausa e anota, tá bom? Embora, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que, não obstante, malgrado, malgrado, prof, é malgrado, tudo junto, com L, malgrado, certo? Se fosse em espanhol, malgrado, né? A pronúncia, né? Que o L é de fato um fonema L, né? Malgrado, certo? Ok? Citei todos, embora, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que, certo? Posto que, conquanto, malgrado, ok? Apesar de, embora seja uma locução prepositiva, mas é concessão, e o a despeito de também é concessão, embora seja uma locução prepositiva, tá? A despeito de. E comparação, né? Comparação aí é o principal conectivo, é o como, certo? Como. Ainda somos como nossos pais, né? Dizia o Belchior, certo? E causalidade, o principal aqui é o porquê. Agora, lembrando, né, que um termo só é causa quando ele expressa consequência. Que o porquê pode ser causa ou explicação. E a gente às vezes fica naquela dúvida, é causa ou explicação? Certo? Quando gera consequência, é causa. Passou porque estudou. Passou é uma consequência. Agora, se eu digo assim, volte logo porque vai chover, eu não tenho relação de causa e consequência, tá certo? O fato de eu voltar logo não vai causar chuva, certo? Ok? Então, questão 5, letra D de dado. Vamos adiante, né? Questão 6, função do quê? Função do que é algo que eu preciso dominar bem. E detalhe, né? Quais são as duas funções do que mais aparece em prova? As duas mais. Pronome relativo e conjunção integrante. Basicamente são as duas que mais aparecem. É difícil, né? Você ver um texto em que não há pronome relativo que e conjunção integrante. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós lemos o seguinte: o conector que classifica-se diferentemente do que se destaca em coisas que você deve fazer. Diferentemente desse aí, certo? A gente tem o quê? Esse que é o quê, né? Que a gente está buscando aí um diferente, né? Certo? Classifique diferentemente do que se destaca em coisas que. Esse aqui é um pronome relativo, né? Coisas que. Coisas as quais. O que é pronome relativo quando ele é substituível por. Deixa eu colocar aqui embaixo, peraí. Só colocar aqui, pronome relativo, certo? Que igual a o qual e variantes. Quando a gente fala de variantes, a gente está falando de feminino e plural, certo? Aí ele é pronome relativo. Pronome relativo. Pronome relativo é aquele pronome que liga orações substituindo o termo anterior que poderia repetir-se na oração seguinte. Então ele evita repetição ao relacionar duas orações. Pronome relativo. Imagina dizer assim, conheço o aluno estuda. Conheço o aluno, ponto, o aluno estuda. A gente tem uma repetição desnecessária. A frase seguinte começa do jeito que a anterior termina. Conheço o aluno estuda. Então, para evitar essa repetição, a gente usa um pronome. Que uma das funções do pronome é o quê? Substituir nome. E esse pronome substitui nome relacionando duas orações. Por isso que é pronome relativo, ok? Então, o que pronome relativo é substituível por o qual e suas formas variantes. Então, a gente está buscando um que não seja pronome relativo, certo? Que tenha classificação diferente. Vamos lá. Eu, que não apostei na Mega Sena,
Esse que é pronome relativo. Você pode trocar por o qual, a qual, né, a depender de quem está falando, né? Coisas que a gente precisa fazer. Olha aí, tá quase igual, né, ó, que é o enunciado. Coisas que você deve fazer, coisas que a gente precisa, porque então quase a mesma coisa, ó. Que depois de coisa, que depois de coisa. Então isso aqui ficou fácil demais. Já sei que é pronome relativo também. Pronome relativo. Lugares que você deve conhecer, lugares os quais você deve conhecer. Ó, coisas as quais, lugares os quais. Então, pronome relativo, certo? Então, já sei que letras A, B e C são pronomes relativos. Na letra D, os 100 pratos os quais você deve provar. Os 100 pratos que você deve provar, certo? Pronome relativo. Então, o diferente é esse aqui. Temos a certeza absoluta de que, só um detalhe, quando o que, você lembra disso? Quando o que inicia a oração substituível por isto, ele se classifica como conjunção subordinativa integrante. A conjunção subordinativa integrante é aquela palavrinha que inicia a oração substituível por isto. Deixa eu dar outro exemplo aqui para você. A gente está aqui, sexta-noite, abriu mão aí de alguns lazeres, entretenimentos para estar estudando, para investir no seu futuro. Aí, o que eu posso desejar a você? Desejo que você passe. Certo? Deus está vendo, né? Papai do céu está vendo. Ó. Desejo que você passe. Eu poderia estar dizendo assim, ó, desejo isto. Então, esse que inicia a oração substituível por isto. Então, esse que é uma conjunção subordinativa integrante. Conjunção subordinativa integrante. Ok? Então, resposta, letra E. Vamos avançar? Beleza, né? Separei 10 questões para a gente trabalhar hoje à noite, para você conhecer como é a Banca Sesgran Rio no que se refere à língua portuguesa, tá? E para a gente também revisar conteúdos, para a gente se avaliar, ver como é que a gente está, ver em que a gente precisa melhorar. É um programa relativamente curto, confesso a você que eu achei o programa curto, por se tratar de um concurso nacional, geralmente o programa tende a ser maior, embora a banca tenha como padrão já esse programa curto, mas eu pensei que fosse ser maior. O programa do Banco do Brasil também é um programa curto, da Caixa também é econômico, programa curto, então a banca manteve esse padrão, mas eu imaginei que viesse mais coisa aí no português, tá certo? Então vamos lá, vamos aproveitar aí esse grande concurso, estudar, porque vai fazer diferença positiva na vida. Vamos lá, questão 7, turma boa. Futuros aprovados. O uso do pronome relativo destacado está de acordo com a norma padrão em... Lembrando que quando se trata de pronome relativo, não é só o pronome relativo que eu vou considerar. Eu vou considerar também a preposição, se existe preposição, se a preposição é aquela antes do pronome relativo também, ok? Porque pronome relativo aparece muito em questão de regência. E a preposição está ligada à regência, porque verbos e nomes podem reger preposição. Ok? Então vamos lá. Letra A. Eram artistas de cujos trabalho... Ei, cadê a concordância? Quando se trata do pronome relativo cujo concorda com o termo que vem depois dele. Então, ou eu acrescento um S depois de trabalho, ou eu corto esse S depois de cujo. É melhor cortar o S depois de cujo. Era um artista de cujo trabalho todos gostavam. Quando a gente usa pronome relativo cujo, ele concorda com o termo que vem depois. Eu digo cujo pai, cuja mãe, certo? Cujos filhos, cujas filhas. Então, cujo concorda com o termo que vem depois, certo? Não há artigo depois de cujo, tá? Não existe cujo u, cuja a, cujos us ou cujas as, certo? E pode vir preposicionado. Porque, quem gosta, gosta de.
Então, esse de é regido pelo verbo gostar. Quem gosta, gosta de, certo? Então, eram artistas de cujo trabalho todos gostavam. Quem gosta, gosta de. Então, letra A está errada por causa da concordância. Letra B, arquitetura, onde é uma arte. O pronome relativo onde só é usado quando tem a ver com lugar, certo? Lugar. E a arquitetura não é lugar, certo? Não se trata de lugar. Quando não cabe onde, eu uso outra situação, né? Arquitetura que é uma arte. Então, nesse caso, é só o quê? A arquitetura a qual é uma arte. Né? A qual é uma arte. Letra B, errado. Letra C, visitamos obras que os livros faziam menção a elas. Não, né? Obras que os livros faziam menção a elas, não. Ó, quem faz menção a, certo? Voltar aqui. Eita, a próxima questão é grande, calma, certo? Ó, visitamos obras as quais, pode ser a que, ó, a que os livros fazem menção. Visitamos obras a que os livros fazem menção. Ou visitamos obras às quais os livros fazem menção. Pode ser a que ou às quais os livros fazem menção. Certo? Letra D. Os artistas que todos elogiavam eram sempre os mesmos. Quem elogia, elogia algo ou alguém. Então, esse que não vem precedido de preposição. Quem retoma artistas? Os artistas os quais todos elogiavam. Então, letra D de dado é a nossa resposta, certo? Questão 7, letra D de dado. Letra E. Os mestres dentre as quais. Ei, as quais é feminino, certo? E mestres é masculino. Então, a gente precisa mudar esse primeiro termo aqui, ó. Os mestres, os quais, certo? Os mestres, dentre os quais. Então, é preciso haver concordância aí de gênero, porque o qual flexiona, né? O qual tem flexão de gênero e de número. O qual, a qual, os quais e as quais, ok? Então, os mestres dentre os quais. Então, questão 7, resposta correta, letra D de dado. Ok? Vamos avançar. Questão 8. Questão 8, questão aparentemente grande, mas é uma questão bem interessante. Trabalha formas verbais, correlação verbal. Vamos ver como é que a banca abordou isso aí. Ó. As formas verbais estão empregadas coerente e adequadamente, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, em... Vamos lá, letra A. É desejável que a escola não desse. É desejável que a escola não desse. Olha só. Quando a gente tem presente do indicativo, a correlação se dá com o presente do subjuntivo. Então, o correto aqui é o seguinte, ó, é desejável que a escola não dê, certo? Não dê importância apenas à futura profissão dos alunos, mas que também atenda às necessidades relativas à formação desses estudantes. Correlação verbal. O que a gramática diz? Presente do indicativo se correlaciona com o presente do subjuntivo. Por exemplo, espero que você passe. Espero, presente do indicativo. Que você passe, presente do subjuntivo. Ok? Então, presente do indicativo se correlaciona com o presente do subjuntivo. E esse SSE aqui, ó, que a questão usou, SSE é uma desinência que marca o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tudo que tem SSE está no pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Letra B de bola. Os países em desenvolvimento teriam, vamos grifar aqui os verbos, teriam, futuro do pretérito, desinência ria, teriam possibilidade de maior crescimento se a população fosse atendida em suas necessidades básicas e tivesse oportunidade de estudar. Perfeito. Ó, esse ria, certo? Se correlaciona, esse ria é futuro do pretérito, certo? O ria, futuro do pretérito. Ele se correlaciona com o SSE,
que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Por exemplo, se eu pudesse, eu faria isso por você. Agora, como é que a gente usa no dia a dia? Se eu pudesse, eu fazia isso por você. Não, tá? Se eu pudesse, eu faria. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ajudaria minha família. E não, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ajudava minha família. Então, quando a frase traz o SSE, ela tem o RIA. Quando a frase traz o RIA, ela tem o SSE. Ou seja, esses dois tempos verbais aqui, ó, aparecem numa correlação verbal, tá? Numa equivalência gramatical ali na frase. Ok? Então, a letra B de bola, volta aqui. A letra B de bola está certa. Letra C. Se os resultados das pesquisas fossem, ó o SSE, positivos, o diretor da empresa apresentará. Não, é o RIA, né? Então, a gente vai usar aqui, ó, apresentaria. Se a gente tem o SSE na frase, a gente vai ter o RIA também na frase. Correlação verbal. Apresentaria aos clientes detalhes do novo projeto a ser implementado. Letra D é necessário, aqui ó, presente do indicativo, tá? É igual a letra A, é desejável que as empresas de comunicação global investissem. Não, é necessário que as empresas de comunicação global invistam. Presente do subjuntivo. Então, ó, deixa eu colocar aqui em cima, ó. Quando você tem presente do indicativo, esse tempo se correlaciona com presente do subjuntivo. Correlação. Então, letra D, mesmo esquema da letra A. A gente viu o padrão, né? A gente segue o padrão da letra A. É necessário que as empresas de comunicação global invistam em programas de popularização dos meios de compartilhamento de informação. Letra E, as mudanças no mercado digital dependem das ações que as empresas desenvolverão junto a seus funcionários para que eles tenham, né? Para que eles tivessem, para que eles tenham. Ó, dependem, presente do indicativo, se correlaciona com o presente do subjuntivo. Então, as mudanças no mercado digital dependem, certo? Para que eles tenham, certo? Ó, tenham, ok? Então, o assunto importante na prova é verbo e, sobretudo, correlação verbal, tá? Sugiro que você dê uma olhadinha aí. Se você tem dúvidas sobre correlação verbal, no meu canal do YouTube tem uma aula sobre isso. Eu trago todas as correlações verbais que uma prova pode trazer. Prof, qual é o nome do canal? Tá? O nome do canal é Em Dia com o Português, certo? No meu Instagram você vai encontrar aqui o Instagram, certo? No meu Instagram você vai encontrar o link do canal do YouTube, certo? E o nosso site também, que traz um curso de português do zero. Zero mesmo, para todos os concursos. Ok? Então, questão 8, ó, verbo e correlação verbal. Então, dê uma olhadinha aí nessa aula sobre correlação verbal. Garanto que você vai ficar craque em correlação verbal. Beleza? Turma boa, né? Estamos partindo aqui para a questão 9. Tá? Seguida a questão 10 e no instante o tempo passa, né? E que bom que a gente está fazendo valer isso aí, né? Isso é muito bom. Vamos lá, questão 9. Lemos o seguinte, ó. Considere-se a seguinte passagem do texto 1, que está construída na voz ativa. Né? O que é voz ativa? Voz ativa é quando o sujeito pratica ação, certo? E tem verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele verbo que pede complemento. Verbo transitivo pode ser direto, por exemplo, o verbo comprar pede complemento sem preposição. Quem compra, compra algo. Pode ser transitivo indireto, que pede complemento com preposição. Por exemplo, precisar. Quem precisa, precisa de. E pode ser transitivo direto e indireto, que pede os dois complementos, com preposição e sem preposição. Por exemplo, o verbo oferecer. Oferecer. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, ó, voz ativa, sujeito pratica ação. Esse é o conceito de voz ativa, tá? Anote aí, por gentileza. O sujeito
pratica a ação. Voz passiva, o sujeito sofre ação. Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação. Por exemplo, ela cobriu-se para proteger-se do frio. Sujeito pratica e sofre ação. Certo? Quando tem verbo de ligação, voz neutra. Nem é ativa, nem é passiva, nem é reflexiva. Ok? Então, a gente está buscando o quê? Vamos só ver o exemplo aqui. Eu olhava tudo. Eu, sujeito, sujeito, olhava, verbo transitivo direto, tudo, objeto direto. O mesmo tipo de construção ocorre em. O mesmo tipo de construção ocorre em. Vamos lá. O apelido de Clarice Lispector era Flor de Lis. Aqui é verbo de ligação. Aqui não tem vozes do verbo, tá? É neutra. Nenhuma nem outra. Ok? Letra B. Clarice virou cidadã brasileira no ano de 1943, quando ela casou. Aqui ela tornou-se. Aqui é um verbo de ligação também. O verbo virar aqui não indica ação. Se eu disser assim, ele virou a mesa, então ele praticou uma ação. Se eu disser, ele virou crente, certo? Ele virou brasileiro, aí já não é praticar uma ação, ele se tornou, passou a ser, certo? Letra C, Clarice é. Não, aqui é um verbo de ligação. Lembrando que quando a gente tem verbo de ligação, não há vozes do verbo, tá? Porque verbo de ligação, eu não tenho nem voz ativa, nem passiva, nem reflexiva com verbo de ligação, ok? Letra D. O prêmio literário Jabuti foi 2 vezes concedido. Aqui nós temos verbo de ligação mais particípio. Isso aqui é voz passiva, certo? Voz passiva, ok? Então aqui é voz passiva de que tipo? Analítica. Voz passiva analítica. O que é voz passiva analítica? É justamente essa construção aí. Verbo de ligação, VL, mais um verbo qualquer no particípio. Verbo de ligação mais o particípio. Prof, mas está longe, não tem problema não. Foi concedido. Foi concedido. Certo? Ok? Foi concedido. Então a resposta, a letra E. Voz ativa. Os diretores da época, sujeito, pratica ação. Sujeito está aqui, os diretores da época, observe que ele está praticando ação. Recusaram, verbo transitivo direto, quem recusa, recusa algo. Recusaram o quê? Os textos muito reflexivos de Clarice Lispector. Objeto direto. Certo? Clarice Lispector, tinha essa capacidade de reflexão muito grande. Às vezes quebrava a linearidade narrativa para fazer reflexões. Como Machado de Assis também costumava fazer bastante, né? Certo? Então aí, a mesma estrutura que nós temos lá em cima. Eu olhava tudo. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Ok? Perfeito? Voz ativa, sujeito, pratica ação. E finalizando aqui, questão 10 sobre sintaxe também, O recenseador entrevista as pessoas. Na frase acima, o termo destacado tem a função de sujeito. Assinale a opção em que recenseador também é sujeito. Vamos lá. Vamos só fazer a sintaxe aqui, O recenseador, sujeito. Só para a gente entender aqui, O recenseador, sujeito. Quem entrevista algo ou alguém, verbo transitivo direto. As pessoas, objeto direto. Então, a gente busca uma alternativa em que o recenseador também é sujeito. Lembrando que o sujeito pode vir antes do verbo ou depois do verbo. Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, certo? Por exemplo, o aluno chegou, os alunos chegaram. E uma dica para você saber se um termo é sujeito ou não, é só você perguntar ao verbo que ou quem. Pergunta ao verbo que ou quem. A resposta é o sujeito. Ok? Então vamos lá. Letra A. Eu já sei que isso aqui não é sujeito. Por quê? Porque o sujeito nunca é introduzido por preposição. Por quê, prof? Porque o sujeito não depende de preposição.
Isso aqui é complemento nominal. Por quê? Porque a palavra medo, que é um substantivo abstrato, pede complemento. Observe que quem tem medo de alguma coisa, tem medo de alguém, certo? Então, ó, algumas pessoas têm medo do recenseador. Eu estou com medo. Medo de quê? Né? Antigamente eu tinha medo do escuro, ó, do escuro, complemento nominal. Hoje eu tenho medo da luz acesa, né? Porque a conta de energia vem alta, certo? Então, medo do recenseador. Então, do recenseador complementa medo, complemento nominal. Aquele homem alto é recenseador. Recenseador é um predicativo do sujeito. Qual é o sujeito? Aquele homem alto. Ó, aquele homem alto é o sujeito. Então, recenseador é o predicativo do sujeito. Certo? PS, predicativo do sujeito. Letra C. Preencheu todos os formulários o recenseador. Aqui é a nossa resposta. Quem preencheu? O recenseador. Não importa se o sujeito vem no final da frase. Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Quem preencheu? O recenseador. Aí o verbo preencher é transitivo direto. Quem preenche, preenche algo. Todos os formulários, objeto direto. Eu poderia colocar essa frase na ordem direta, aí eu teria o seguinte: o recenseador preencheu todos os formulários, né? O recenseador preencheu todos os formulários. E na letra E? Letra D, né, ainda? O motorista levou o recenseador até a casa. Quem é o sujeito aqui, ó? É o motorista. Quem levou? O motorista. Então, o motorista é o sujeito. Verbo levar, né? Transitivo. O recenseador, objeto direto. Ok? Então, aqui nós temos objeto direto. Letra A, complemento nominal. Letra B, PS, predicativo do sujeito. Letra C, sujeito. Na letra D, objeto direto. Na letra E, o chefe é o sujeito. Pedir é o verbo transitivo. Ao recenseador é o objeto indireto. Paciência, objeto direto. Aqui tem preposição, ó. Preposição a mais artigo o. E quem pede, pede alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Certo? Então, a gente tem aqui objeto indireto. Então tá aí, ó, o que recenseador é em cada situação, em cada circunstância, tá certo? E aí, meu aluno, minha aluna, como é que nós estamos até agora? Tudo bem? Se você está chegando agora, entrando na live agora, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Aproveita aí para baixar o material, certo? Estamos finalizando, né? Foram 10 questões aqui da banca CES Gran Rio, com foco no concurso nacional unificado. Você vê que é uma banca tranquila, né? Se você estuda com a gente, você vai conseguir certamente produzir uma boa prova, tá certo? Pode ter certeza, porque eu confio muito no trabalho aqui do Objetivo. E aí, ó, né? Reiterando aqui as nossas redes sociais, tá certo? Seria muito bom ter você com a gente aí. Nosso canal do YouTube hoje, né? É considerado um dos melhores, sobretudo para Banca Idecam. Tá? E no nosso Instagram tem todos os links, inclusive o nosso site, ó. Se você quiser um português do zero, completo, para qualquer concurso do Brasil, tá? Inclusive para a carreira diplomática, nós temos aqui, tá bom? Então, confere lá depois, beleza? Então, turminha boa, tá? Eu queria agradecer aí a presença de vocês, tá bom? Eu queria agradecer a companhia, certo? O esforço que você está tendo, é bom, né? A gente fez promessas na virada do ano de estudar, de fazer valer, e que bom que você está cumprindo essas promessas, tá certo? É bom a gente ser fiel a essas promessas, porque quando a gente as fez, a gente viu o futuro, isso aí, né? Então, vai firme, tá? Não desiste. Desistir dói mais do que insistir. Então, insista que você vai conseguir, tá bom? E conta com a gente, certo? No que precisar, tiver dúvida, manda lá no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em atender você, tá certo? Ó, beijão no coração, deixa seu like aí, tá bom? E a gente se encontra numa próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço. Tchau, tchau.
Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar? Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.